Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Tchê, da Trainer Assessoria aqui de Curitiba e vou falar um pouquinho para você sobre a preparação para o El Cruce Columbia, uma prova espetacular que acontece um ano saindo do Chile, um ano saindo da Argentina, mas o mais lindo de tudo é cruzar os Andes, indo a quase 3.000 metros de altitude e poder realmente ter paisagens deslumbrantes, né, como parte do trajeto da prova. So when we went to war, I saw your colors all over me. Então, vamos falar um pouquinho da preparação, desde o material, que é muito importante, é uma parte muito importante do evento, né, até a parte de preparação física realmente, os treinamentos, o que se deve treinar, o que devemos fazer, qual a experiência que devemos adquirir até, né, perto da prova e estar realmente apto a participar desse evento. Como eu falo sempre para todos que fazem a preparação comigo, a parte física da corrida é a parte mais fácil, porque é o que nós fazemos diariamente. A parte mais difícil é a parte do acampamento, de ficar sem banho durante 2 dias, correndo, né? A alimentação é diferente, né? A temperatura influencia bastante, anos faz frio, anos faz calor, pode ser que chova. Então esses fatores são os fatores que mais interferem realmente na prova. Então o evento em si tem muito mais do que simplesmente a parte física de corrida. E claro, ter uma boa experiência de corrida em treinamentos de trail, principalmente, ter feito pelo menos uma prova aí de 42 km ou mais em provas de montanha, para que adquira realmente essa experiência, porque para muitos é uma prova aí, são 3 dias que pode girar em torno de 4 a 6, 7 horas de prova por dia durante 3 dias, tá certo? Fica ligado que eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Parte 2. Vou falar rapidamente sobre a questão de material, até mesmo porque essa lista de material vocês têm no site do evento, né? elcrucecolumbia.com, vocês têm acesso a essas informações. E quem vai fazer a sua inscrição tem as cartas. Então a gente recebe as cartas, elas saem no site e também elas são enviadas no e-mail dos inscritos. Então essas cartas são um resumo das informações necessárias para se participar da prova e para estar ciente de todas as informações. É legal vocês irem atrás dessas informações, buscarem, fazerem o checklist de vocês. O que eu vou passar para vocês aqui é um breve resumo de material, até para não atentar tanto tempo, levar tanto tempo nessa questão de material, porque é algo que está escrito, tem o checklist, então basta seguir aquele checklist, né? Que vocês com certeza terão todo o material necessário. Então vamos lá, aquele material que vocês têm que estar com vocês na mochila de vocês, né, que é essencial. Um corta-vento impermeável ou anorak, tá, que pode ser qualquer marca, mas que seja realmente tenha essa parte interna que transforma ele em impermeável, que é muito importante para quem já fez esse tipo de prova, sabe que em alta montanha o tempo muda, pode mudar de uma hora para outra. Em exemplo desse ano foi muito frio, né, no segundo dia, na parte mais alta, com muito vento. Então foi necessário usar luva, gorro, buff, para poder realmente se proteger do frio. Então, um anorak impermeável, que vai estar na mochila, é o material obrigatório, vai estar na mochila de vocês. Uma camiseta segunda pele que vocês vão sair com ela. Essa aqui vem na prova, eles dão no kit, quando vocês fazem a inscrição, vocês recebem essa camiseta, muito show, o material deles é realmente muito show. Essa aqui vocês vão estar no corpo ou na mochila, normalmente saia com ela no corpo, tá certo? A camiseta da prova, que é de uso obrigatório, então tem a camiseta do evento, que é esta aqui, deste ano, né? Todo ano muda, mas é uma camiseta que é de uso obrigatório. Um Vivisac. O que é o Vivisac? O Vivisac é para se fazer bivac. Para quem não sabe o que é bivac, é tu dormir ao relento, caso seja necessário. De repente se lesionou, se perdeu por algum motivo. É um material que vocês conseguem entrar, né, como se fosse um saco de dormir, e ele mantém vocês aquecidos por um tempo, né, até que chegue algum socorro. Isso é obrigatório estar na mochila também. Luvas, tá? Eu uso luvas sempre com dedo, eu não uso luva sem dedo. Então luvas, porque realmente faz frio e é importante. Um buff, né? Buffzinho para proteger o rosto.
ou na cabeça, ou eu no caso uso 2 buffs. Eu coloco um na cabeça, né, para proteger a cabeleira, e eu uso outro para proteger pescoço e rosto quando tem muito vento. Fleece, obrigatório. Esse fleece aqui é de uma das edições do Cruise, não é do último ano, mas é. Esse fleece, tanto faz ser esse ou um que vocês levem, tem que estar na mochila. Obrigatoriamente tem que estar na mochila também esse fleece. Um gorro, no caso esse gorro, para quem quiser procurar na internet aí é muito bom, ele já vem com luzinha, ó, já vem com luzinha, então é um gorro legal para usar mais no acampamento, não tanto na prova, mas é um gorro legal para se usar. E na prova vocês podem usar outro gorro também, tá? Sem problema nenhum. Mas tem que levar na mochila um gorro, ok? Não precisa ser isso com lanterna, mas tem que levar. Uma bermuda ou calção, de uso obrigatório porque não vai correr pelado, né? E meião ou meia, a meia que for melhor. E a manta térmica que também tem que estar na mochila. Isso é o que vai estar com vocês. Aonde que vai estar isso? Vai estar isso na mochila de vocês, tá certo? Existem vários modelos de mochilas, marcas, eu uso a Camelback. Essa aqui é a Ultra 10, dá tranquilo para carregar todo o material, toda a comida, tudo certinho. No caso, eu coloquei a bandeirinha do Brasil, né, para identificar, temos bastante brasileiros na prova. Eu ainda acrescento um saquinho para lixo, caso tenha algum material das comidas que eu retire, eu guardo ali. A sugestão da prova, e é muito interessante, é que o gel seja colocado naquelas garrafinhas pequenas, já para não ter que abrir o gel no meio da prova, tá certo? E as comidas, né, também sejam colocadas em uma embalagem que não precise ficar rasgando a embalagem durante a prova, tá? Mas caso vocês levem essas embalagens, tenham cuidado para não derrubar. Nessa região eles têm um apelo muito forte a essa questão de preservação da natureza, e eu acho que nós devemos respeitar com certeza e apoiar. Então eu coloco um saquinho caso tenha algum lixo. Essa mochila tem o sistema de hidratação, né, que vocês vão ter de 1,5 litro, 2. Eu aconselho a levar no mínimo 1,5 litro nas costas, tá certo? E ainda tem as garrafinhas, aquelas de colocar na frente, Então as garrafinhas, essas aqui, né, flexíveis, que vão na frente. Então normalmente para uma prova dessa magnitude de tempo de duração é interessante levar bastante água, tá certo? Existem os postos, né, que são chamados oásis, onde tem comida e tudo, mas é importante porque não se sabe o quão calor vai fazer, se vai ter que querer água, se vai precisar de água ou não, então é melhor levar, não é um peso que vai atrapalhar vocês, por isso que é importante treinar com esse peso todo, sempre na mochila, ok? Sempre treine com o peso total. Então, essa garrafinha também é interessante ter, né? Essa aqui ainda tem um reforço que mantém a temperatura da água, e aí vocês vão ter todo aquele material que eu falei dentro dessa mochila, tá certo? Nas costas, para poder participar da prova. Essa é a parte do material da prova. Falar um pouquinho agora do material do evento como um todo. Cada pessoa pode levar uma bolsa, né, de capacidade de 110 litros. A minha bolsa tem 130 litros, mas umas de 110 litros dá tranquilo, tá certo? É uma bolsa nesse estilo, tá? No caso aí é de um material impermeável, tá? Essa da Seattle Summit. Eu identifiquei ela ali com o selinho da marca da minha empresa. E ela cabe tudo que vocês precisem para essa prova, tá certo? O que é preciso levar para essa prova? Uma roupa para o acampamento, tá? Então é importante vocês levarem uma roupa para o acampamento quente. Então leve um outro soft, leve uma jaqueta impermeável quente, se tiver forro melhor ainda, tá certo? Levem meias, então aqui eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó, uma jaqueta impermeável, uma jaqueta dessas de várias marcas aí que seja impermeável, tá certo? Eu tenho um kit que para mim funciona muito bem para todas as provas. Eu tenho tipo um buff de soft, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um buff, ele tem um buff, eu enfio ele, faço o mesmo processo do buff, posso fazer touca, fazer, me fugiu agora a marca, fazer máscara, digamos, para proteger, para colocar, e ele é comprido, então ele protege o meu peito e as minhas costas em regiões que é muito frio. Um outro gorro, como eu falei para vocês, eu levo uma segunda luva,
seca para ficar quentinho. Essas meias de caminhada de alta montanha são muito boas de levar porque elas aquecem muito, tá certo? E eu vou explicar o porquê dessa preocupação com o aquecimento. E eu tenho uma calça que é dos jogos da Seleção Brasileira dos Jogos de Inverno de 1900 e alguma coisa, tá certo? Mas ela é com um forro por dentro também, que é um soft, tá certo? Isso é muito importante, por quê? Porque durante a prova, dependendo do clima, a gente perde muito calor e chega às vezes com frio. Quando vocês terminam essa prova, então digamos que vocês tenham feito em 5 horas o primeiro dia, vocês vão chegar, vão até o lago, vão se lavar, é muito gelado, o lago é muito gelado, é só perguntar para quem já fez, algumas pessoas conseguem entrar, outras não conseguem entrar, eu no segundo dia não entrei, me limpei com lencinho umedecido mesmo, porque estava muito frio, é quase congelante, é água de degelo, né? A água que tem nos rios são de degelo ou lagos, então é realmente muito gelado. Então, ter uma roupa bem quente para depois manter o calor corporal e ajudar na recuperação, porque se a gente ficar passando frio, a gente não vai conseguir recuperar fisicamente para fazer o segundo e terceiro dia, é importante que essa roupa seja bem quente. Então, essa roupa, ou pode levar uma segunda roupa um pouco mais fresca, né? Uma calça ou uma bermuda, pode ser levado também, mas aí é uma opção de cada um, levar mais coisas ou menos coisas. Na bolsa cabe, como eu falei, vocês que carregam a bolsa de vocês até o caminhão ou não, então durante a prova, então é vocês que vão levar o peso, tá certo? Mas eu recomendo uma roupa bem quente, tá? Para poder passar a noite. E a noite é a roupa que eu indico vocês dormirem, tá? A única coisa que eu faço diferente, que eu indico vocês a fazerem é a camiseta que vocês vão correr no outro dia, né? É bom levar 3 camisetas, né, para correr uma por cada dia, principalmente não a segunda pele que eu tô falando, tá? Porque a camiseta da prova vocês vão ter que usar todos os dias. Então elas vocês vão ter que lavar no rio e pendurar caso não esteja chovendo. Se tiver sol, seca rápido. Seca bem rápido, é bem tranquilo, porque venta e o clima é seco, então seca bem rápido os materiais. E tem tempo para isso, vocês têm tempo. Vocês vão largar cedo, então tem tempo de sol, de tudo para poder realmente cuidar do seu material. Como eu falei no começo, eu não vou me ater muito ao material, estou fazendo um resumão, tá certo? Aí já temos um tempo aí falando de material, vou falar mais um pouquinho de material somente, aí vou para a parte do treinamento com vocês. Algumas coisas que as pessoas levam, eu gosto de levar, por exemplo, esse eu trouxe, eu não levei, mas um vinhozinho, então é legal levar um vinhozinho para tomar lá, quem gosta de tomar um vinhozinho, é leve, mas na estrutura da prova, no caso desse ano, eles até vendiam lá vinho e cerveja. Tem o churrasco, para quem nunca foi, né? Quando tu chega, tem aquelas costelas sendo assadas. Aí tu vai te servir, tem carne, tem tudo mais, tem refrigerante, né? Todo mundo recebe uma pulseirinha. Com essa pulseirinha vocês podem colocar créditos. Então é uma pulseira que vocês podem colocar crédito. Exemplo, colocou lá $50. E esses $50 vocês podem usar nos acampamentos para comprar refrigerante extra, água extra, comida extra, alguma coisa que seja queijo, como tinha para vender lá, vinhos e tudo mais, tá certo? Saco de dormir vocês podem levar ou alugar aqui. É legal levar um banquinho, esses de acampamento, que é bom colocar, porque do lado da barraca ali tu coloca o banquinho, tu senta. Levar uma cordinha, está aqui a cordinha, cadê a cordinha? Está aqui. Levar uma cordinha, para que essa cordinha? Para fazer um varal, caso não tenha local para fazer varal. Então, não tem um local que possa pendurar roupa, né? Então vocês podem amarrar numa árvore, entre 2 árvores, entre uma barraca e outra, e fazer um varalzinho para pendurar a roupa de vocês, porque todo dia, no caso, eu tento usar a mesma roupa os 3 dias de prova mesmo. Eu chego, lavo a roupa e estendo. No outro dia, mesmo que esteja úmida, eu coloco. Isso porque o clima estava bom e quente. Não estava um clima muito frio. Só no segundo dia, que lá no topo fez muito frio. Mas não era um dia que na saída não estava muito frio, então dava para a roupa estar levemente úmida, mas como eu disse, durante o dia quase que seca tudo. Então uma cordinha é legal. A gente recebe ainda uma caneca, essa aqui é uma caneca de 2011, quando eu fiz a prova a primeira vez. E é legal porque quando tu pega o leite, como eu falei, é frio, tu pega o leitinho quente lá na hora do café, tampa e fica com leitinho quente, pode ir para a barraca, tudo mais e mantém. E vocês podem usar o mesmo copo para fazer as outras refeições. Talheres. Isso é outra coisa importante. Esse é um kit de talher que eu acho o melhor que tem, tá? Da Zetec, se não me engano, da Náutica. Então ele vem o garfo,
ele vem colher e ele tem uma faca muito boa, tanto para comer quanto para utilizar, caso seja necessário, no meio da mata, em algum lugar. Eu sempre que eu vou treinar, inclusive, eu levo esse kit. Eu acho que o kit, para mim, me atende de várias formas. Então, esse talherzinho é importante. Como eu falei, tudo isso está escrito lá no site do evento, tá? As orientações. Então, sobre material, gente, é isso. Tem que levar toalha, tem que levar o seu kit de higiene, tem que levar o kit de primeiros socorros, que eu não falei, mas o kit de primeiros socorros é essencial, tá? Então, esse é kit obrigatório. Mas o que eu digo para vocês de legal de vocês levarem extra, isso não precisa levar na mochila em si que vocês correm, é 2 itens que eu acho essencial. Um, o creme para bolhas, e outra, pinça e cortador de unha, para cuidar dos pés de vocês, tá certo? E às vezes nas mãos também, tirar espinho, né, mexer numa unha ou outra, isso aqui é essencial. Esse ano, por exemplo, eu levei, não usei, mas emprestei ele para outros atletas usarem, tá? Então, só reforçando o que eu não falei no começo, que o kit de primeiros socorros aí tem obrigatório para levar na mochila, tá bom? E de segurança para vocês. Não esquecendo do apito, porque o apito normalmente as mochilas já tem, né? Mas caso a sua mochila não tenha, é obrigatório ter um apito também. Ok? Esse é um resumo do material, tá certo, gente? E agora a gente vai para a parte do treinamento, efetivamente, da preparação, tudo mais, das dicas, aí é uma parte mais técnica, que é a parte importante também. E tanto aqui na parte material quanto na parte do treinamento, eu vou falar uma coisa. Fazer pelo menos 2 acampamentos nessa preparação, treinar, dormir em barraca e no outro dia treinar de novo, pelo menos para ter uma ideia, é essencial para quem vai para o El Cruce. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa parte do treinamento, da preparação, dos requisitos básicos. Realmente a parte importante, por quê? Porque nesta parte é onde vocês vão fazer o evento ser divertido, prazeroso ou um desafio e às vezes uma agressividade à saúde, uma agressão muito forte ao corpo de vocês e que não tem o porquê de se fazer algo sem se preparar. Essa é a essência básica para qualquer atividade esportiva ou qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, é ter uma preparação. E se colocar em risco, por se colocar em risco, simplesmente não é o ideal. Como que é a questão dos pré-requisitos? Eu sempre falo para todos aqueles que treinam comigo que ir para uma prova dessas, terminar, dependendo da pessoa, ela vai terminar. Como ela vai terminar e o preço que ela vai pagar após isso é o que temos que levar em consideração. Assim vale para maratona, meia maratona, outras provas, trail ou rua. A preparação é o essencial. Pontos importantes, a parte da corrida, que óbvio, vamos treinar, vamos fazer volume, temos que treinar dias seguidos, sim. E a parte muscular. Esta prova exige muito da parte muscular, muito mais do que a parte cardiorrespiratória. Por quê? Porque nós, como eu falei, nós vamos a quase 3.000, dependendo do ano, pode ir a 3.000 metros de altitude, e tem descidas muito fortes, né? E como o nosso amigo de Agostini fala, o subir cansa e o descer machuca. Tanto que nós tivemos no nosso grupo pessoas que depois que voltaram, né, do El Cruce ficaram um tempo paradas em função de dores no joelho. Por quê? Porque as descidas são muito íngremes e longas. E isso faz com que a exigência muscular e articular seja muito grande. Porque nós fazemos com que a musculatura trabalhe de maneira alongada, ou seja, o movimento, o músculo está alongado, tem que contrair e fazer a freagem. Então tudo isso faz com que exista um esforço muito grande e que não dá para se treinar o tempo inteiro fazendo esse tipo de descida, porque senão tu vai lesionar o atleta antes do atleta chegar na prova. Então a gente tem que trabalhar com cargas menores e no dia da prova realmente a carga é maior. E esse ano em particular, né, no final do primeiro dia, a descida foi muito forte, de alta montanha até chegar dentro da floresta foi muito forte. Dentro dessa preparação, o pré-requisito é o quê? Pelo menos ter uma experiência mínima de 3 anos fazendo provas trail, desde provas curtas até provas mais longas. Isso já tendo uma experiência de treinamento de corrida de rua, certo? E ter feito pelo menos uma prova de 42 km em montanha. Que, como vocês sabem, com certeza, quem está buscando fazer uma prova dessa, ou se não sabem, aí está a dica, nós não falamos em provas trail pela distância.
e sim pelo tempo. A distância é só um referencial. 100 milhas, 100 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros é uma referência, né, numérica que fica claro para quem é o participante. Mas quando nós falamos na parte de treinamento, nós estamos falando em provas de longa duração. Uma prova de 50 quilômetros pode durar para alguns 4 horas, né, e pouco, para outros pode durar 10 horas. Depende do nível de condicionamento da pessoa. Então, nós temos que levar em consideração o tempo de duração de prova para determinadas pessoas. Então, às vezes pode ser que pessoas mais lentas treinem mais volume do que uma pessoa mais rápida. Então, o tempo de impacto, uma pessoa que é mais lenta tem uma carga de impacto muito maior, uma carga de treino maior, às vezes, do que um tempo de descanso menor do que a pessoa que é mais rápida, que termina a prova antes. A pessoa que termina a prova antes, ela tem menos impacto no seu corpo, ela tem mais tempo para descanso, então ela tem menos carga no treino, não em relação à intensidade, mas às vezes em relação a volume. Então, esses pontos que nós devemos ligar na preparação. Bom, vamos partir do princípio que nós já fizemos uma prova de 42K, já fiz prova trail, já tenho uma certa experiência, já faz uns 3, 4 anos que eu faço provas trail, tenho uma ou mais provas longas e quero ir para uma prova de 3 dias como é o Cruze, 100 km no total, 30 a 40 km por dia, dependendo do dia, né? E que podem alterar conforme o clima, como foi esse ano que nós, o primeiro grupo, o primeiro dia largou e fez completo, o segundo dia já não fez completo, diminuiu a distância porque teve um desmoronamento lá e não pudemos passar no topo da montanha. Iniciando o treinamento. O ciclo de treinamento para uma prova dessa magnitude, ela exige pelo menos 24 meses, ou seja, 6 meses, tá certo? 6 meses seriam 24 semanas de treino. Por que 24 semanas? Porque quando a gente fala em preparação, não é que a gente vai aumentar o volume e a intensidade de uma hora para outra. É que a preparação ela é um ciclo, né? Então, digamos que tu decidiu ir para a prova com 6 meses e já tem experiência, daria tranquilo. No nosso grupo, por exemplo, eu fiz um trabalho de 1 ano com todos eles, mesmo com aqueles que têm uma larga experiência. O que é essa preparação? É montar um cronograma inverso, ou seja, eu pego a data do evento, volto e monto ciclos de treinamento onde eu vou trabalhar determinadas características, tá? Vou ofertar ao cliente estímulos diferentes, ciclos diferentes, tanto na parte cardiorrespiratória, na parte de corrida, quanto na parte muscular, efetivamente em sala de musculação, pilates ou outro tipo de trabalho. Então, para isso é importante montar o seu ciclo. Não basta sair correndo e de vez em quando sair para fazer um longão. Tem que fazer treinos com altimetria, tem que caminhar bastante, então esse ciclo tem que ser bem pensado. Ok, defini o ciclo que eu vou fazer. 6 meses, 1 ano, entre 6 meses, 7 meses, 8 meses. Definiu-se isso e o técnico vai fazer o quê? Vai orientar vocês, vai montar a planilha e vai determinar provas, treinos especiais, provas treino, para que vocês façam, né? Picos de treinamento, picos de rendimento, onde vocês vão subir o rendimento e vocês vão descer o rendimento e assim a gente vai buscando a melhor performance quando chegar na viagem. Nessa preparação, o cuidado deve ser muito grande com a questão volume e intensidade. Quando é uma preparação mais longa, a chance de nós termos pausas por lesão, por viagens, porque eu estou falando aqui de pessoas comuns treinando, ou seja, pessoas que trabalham, que têm filhos, que têm uma rotina de vida, digamos, normal. A pessoa não é atleta que vive daquilo ali, que a gente vai falar deles também. Vamos falar de treinamento para pessoas comuns. Essas pessoas comuns têm menos tempo de descanso, então o ciclo tem que ser montado conforme o que a pessoa consegue dar, né, no seu treino. A pessoa, na hora de decidir ir para uma prova dessas, ela tem que dispor de tempo. Não pode ser algo que ela vai fazer de qualquer jeito para ir. Volto a reforçar, ela vai viajar, ela vai fazer a prova, mas o preço que ela vai pagar posteriormente, pode ser que não logo em seguida, mas depois ao longo dos anos, em relação a ter feito algo
que agride muito mais do que traz benefícios, porque a gente sabe que provas dessa magnitude já fogem da questão de qualidade de vida e saúde, já buscam um desafio, já tem um preço a se pagar muscularmente, fisicamente falando, tá certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Iniciou esse treinamento, existe uma preocupação muito grande com esse crescimento de volume e ao mesmo tempo intensidade. Quando nós falamos intensidade, na montanha, a prova de montanha ela é uma prova intervalada, ela é uma prova de fartlek. Por que fartlek é um intervalado? Não levando ao pé da letra o conceito de fartlek, mas ela é intervalada, ou seja, momentos de aceleração, momentos de caminhada, momentos de caminhada leve, momentos de caminhada rápida, momentos de muita força, momentos de parada, ou seja, existe um processo de mudança fisiológica de esforço constante. Então o treinamento somente contínuo para um evento desses, ele não traz tantos benefícios para o seu melhor rendimento quanto um treinamento intervalado. Então, em sua maioria, os treinos devem buscar essa alternância de estímulos forte, fácil, para que o organismo acostume a ter essa alternância de estímulos dentro no seu corpo. Por quê? Porque com isso a gente tem as melhoras fisiológicas, né? E o organismo aprende a lidar com essa alternância. E a prova é isso. Se fizer um treinamento somente contínuo, no momento em que o organismo tiver que acelerar, ele não vai conseguir acelerar, ou até ele acelera, mas aí logo depois ele tem que diminuir muito o ritmo. Quando pega uma grande subida, a perna vai queimar, vai inchar, vai sentir ela entumecida, dura. E aí o organismo não vai saber recuperar tão rápido e a cabeça não sabe lidar com aquela sensação de coração batendo no pescoço e da perna inchada e queimando. Isso faz parte do treinamento de montanha. Faz parte levar o organismo a um esforço muito grande e logo depois diminuir esse esforço, mas às vezes sem diminuir tanto a velocidade. Nessa preparação, a quantidade de treinos intervalados deve ser realmente maior, mas não é maior o tempo inteiro, volto a dizer. Em toda essa preparação, o técnico de vocês vai realmente montar essa periodização que tem que ser bem feitinha. E quando tem um grupo treinando, tu monta uma periodização para o grupo, mas para cada um tu tem que ir fazendo alterações. Tem aquela pessoa que não treinou aquela semana, que viajou, que não estava bem, que não treinou, que não fez o ciclo de trabalho mais forte. No trabalho de velocidade ela não conseguiu fazer, ela perdeu esse time, aí tu tem que novamente reformular a rotina dela para mais na frente ela fazer. Só que aí tu já não pode aumentar o volume ao mesmo tempo, porque se tu aumentar a intensidade e o volume ao mesmo tempo, está gerando uma sobrecarga dupla. Essa sobrecarga dupla pode ser provavelmente que vai levar a pessoa a uma lesão e fazer com que ela pare e não vá ao evento. Ou seja, olha a responsabilidade que nós técnicos temos com a preparação das pessoas. Então não é algo simples, não basta simplesmente passar lá, corra 2h30 em estrada de chão, e na outra semana 3 horas, na outra semana 3h30, e vamos lá, e a pessoa 4 meses antes está fazendo o volume superior ao que ela vai fazer na prova. Isso é achismo, então não se deve fazer isso. Em relação à altimetria, ao quanto de altimetria? Dependendo de onde você mora, né? Tem montanha, não tem montanha, tem subida, não tem subida, vai ter que tentar buscar algo que simule isso. No caso nós daqui de Curitiba, nós temos na nossa região locais muito bons para se treinar, né? Perto de Santa Catarina, em direção a São Paulo, dentro do estado do Paraná, tem muita região montanhosa. Não chegamos, né, a 3.000 metros, mas temos aí locais de 1.700, 1.800 metros, quase 1.800 metros de altitude que dá para fazer um bom treino. E o somatório, o que é o somatório da altimetria? É o sobe, desce, o quanto que nós somamos de subidas e descidas, né? A altimetria de uma prova, né? Aí tem lá positivo e negativo, é o quanto se sobe e o quanto se desce. E nos treinos vocês têm isso. O relógio de vocês marca isso. O relógio de várias marcas, seja o Sunto, Garmin, a TomTom ou outras marcas, eles marcam essas altimetrias. E o treino pode ser utilizado os dados de altimetria. Eu posso dizer, hoje eu quero uma altimetria positiva, eu quero fazer um treino com altimetria positiva, então eu tenho que subir mais do que descer, fazer mais força. Mas a descida é tão importante quanto na parte do treinamento.
Só que lembrando, a descida ela é muito mais lesiva, ou seja, causa muito mais lesões do que a parte de subida. A subida é força, o próprio esforço limita a questão do esforço articular. O músculo faz muita força e protege naturalmente pelo próprio movimento essa articulação. Já a descida, por ter esse alongamento muscular no movimento e essa dificuldade maior de frear e a resultante de força é mais em cima das articulações, acaba sendo mais lesivo. Dentro dessa periodização é importante colocar a parte de fisioterapia, osteopatia, crioterapia, para quê? Para ajudar a regeneração. Um outro ponto essencial no treinamento é a alimentação. A alimentação, sempre buscar uma nutricionista, né, que seja da área de esporte para montar o seu cronograma alimentar que vai fazer parte do treino. A parte alimentar deve ser treinada. A parte alimentar ela tem que ser feita no mesmo processo que a parte física, ou seja, se eu vou comer determinado alimento, digamos que eu vou comer uma barrinha de proteína, tá, no meio do treino, no meio da prova, foi indicado que eu devo comer uma barrinha de proteína a cada X tempo, tá? A minha nutricionista passou que eu tenho que comer a cada X tempo para já me dar energia. As barrinhas de proteínas vêm com uma quantidade de carboidrato também, e me dá um pouco de energia e já vai me ajudando na recuperação, porque é uma prova de vários dias. Por que eu digo buscar uma nutricionista esportiva e que tenha conhecimento nessa questão de provas de endurance? Por quê? Tu tomar gel quando tu corre 2 horas é uma coisa. Tu tomar gel quando tu corre 6 horas é outra coisa. Tu tomar gel quando tu vai correr 3 dias seguidos é outra coisa. Tá certo? A quantidade que vai se tomar, o espaço. Então toda essa preparação tem que ser feita pensando no evento. E durante os treinos a gente tem que simular isso. Tá certo? Então, como eu falei, faz aquele processo regressivo, né? Pega a data do evento, monta o seu ciclo, estabelece as provas-alvos que vocês vão fazer. No caso, ano passado nós usamos o Desafio das Serras, essa prova aqui tem um troféu, né? Que eu fiz em duplo ano passado. Os nossos clientes, a maioria, fizeram em duplo. E esse ano, né, 2019, nós estamos indo de novo para lá como preparação para Mute, que é uma outra prova, que é na Ilha da Madeira em 2020. Tá certo? Então nós já montamos o cronograma e estamos fazendo todo o processo para chegar lá nesse evento. E é o que eu quero que vocês tentem fazer na preparação de vocês para o El Cruce, que é uma prova divertidíssima, muito divertida, mas que precisa de preparação. Ah, mas eu tenho um amigo que nunca fez nada, mal corre e fez o cruce. Fez. E vai ter muita gente que vai continuar fazendo assim. Não é porque uma pessoa atravessa a rua de olho fechado que vocês vão atravessar. Não é porque uma pessoa faz algo errado que vocês vão fazer, né? É simplesmente existe a forma correta de se fazer, a forma mais correta de se fazer pensando na continuidade da sua corrida, na sua saúde, em fazer aquilo da forma correta, e existe fazer, que aí depende de cada um. Eu espero que vocês não sejam aqueles que vão fazer, e sim que se preparem para fazer da melhor forma, porque a gente está preocupado com a saúde de vocês. Ok? Atleta de alto rendimento, elite, é uma outra preparação. Né? Por que é outra preparação? O atleta ele tem tempo disponível para aquilo. Então a carga de treino para ele pode ser mais forte, deve ser mais forte, até porque ele trabalha por rendimento. Ele tem mais tempo de descanso e ele vai correr a prova de maneira completamente diferente. Vocês vão parar para tirar foto, ele não. Ele vai se manter em movimento praticamente o tempo inteiro em alta intensidade. Ele vai gerar impactos muito grandes em alguns momentos, tá certo? Como ele corre menos tempo, eu falei lá atrás que ele às vezes tem menos impacto, mas na questão somatório total. Mas a pancada que ele dá em cima do corpo dele também é muito grande. Normalmente ele é uma pessoa mais leve do que as pessoas comuns que correm, né? Então ele tem essa vantagem, mas a rotina de treino dele é mais intensa, visando o quê? O rendimento. Eles largam antes, eles têm o caminho livre, né? Não tem que ultrapassar ninguém praticamente, eles correm na frente o tempo inteiro, a não ser que o trajeto faça a volta e eles têm que ultrapassar, que isso é ruim para eles, tá certo? O ciclo deles de treinamento visando essa prova pode ser menor, porque eles se mantêm em treinamento constante, entendeu? É mais difícil, a pessoa comum, ela tem baixas de treino, às vezes ela passa um mês sem treinar direito,
correndo 2 vezes na semana somente, depois ela tem que voltar a treinar. O atleta de rendimento, o do elite, ele se mantém em treinamento constante, claro que ele tem baixas de treino, ele tem férias também, mas são bem reduzidas, né? Então, no caso da preparação deles, acaba sendo menos tempo de preparação, não quer dizer que isso seja ruim, mas ele precisa de um menor tempo de preparação para um mesmo evento. O volume dele normalmente não é tão grande, ele trabalha muito mais a intensidade do que o volume, e aí depende de protocolos de treinamento, de linhas de trabalho, metodologias, mas normalmente hoje em dia se trabalha uma intensidade maior para se aumentar a velocidade, né, do atleta, para que ele possa se manter numa média final maior. Nós temos aí o Silvestrinho aqui no Brasil, que tem o Fantasma, tem a Letícia, né? Tem várias pessoas aí que estão correndo muito bem e treinam dentro dessa metodologia. Tá certo? Vamos falar um pouquinho agora do que? Bastões. Essa ferramentinha aqui, ó. Ah, mas isso tem a ver com treinamento? Tem a ver com treinamento. Porque esse aqui é um material, assim como a mochila, na verdade, né? Todo o equipamento que vocês forem usar na prova, vocês precisam treinar com eles. Este aqui é um bastão de modelo antigo. Hoje em dia existem bastões muito mais modernos, mais leves, ficam menores, ficam a metade desse aqui dobrados, desmontados, e vocês vão colocar eles na mochila e vão treinar ele. Ah, mas existe uma técnica certa? Sim, existe uma técnica de se usar os bastões, tá? Para que vocês consigam ter uma eficiência mecânica. Não adianta nada ter os bastões para apoiar eles lá na frente do corpo e puxar vocês. Os bastões, eles entram ao lado do corpo, um pouquinho à frente, auxiliando nos momentos de subida. Principalmente nos momentos de subida. Dá para usar na descida? Dá também, principalmente se vocês estão fazendo transição de uma subida para uma descida, de uma descida para uma subida. Vocês não vão guardar os bastões e colocar eles de volta toda hora, né? Vocês podem simplesmente segurar eles na mão e correr. Então, durante o ciclo de treino de vocês, é importantíssimo que esse material esteja na mochila, até pela questão de acostumar a guardar, tirar e o peso da mochila, como eu falei. A mochila, treinar com a mochila nos principais treinos, não vou dizer em todos os treinos, mas nos principais treinos, com o peso total que vocês usarão na prova, é interessante. É importante, na verdade, não é interessante. No caso dos bastões, treinar, né? Digamos, quantos treinos eu devo treinar até lá com os bastões? O máximo que der, né? Mas quando eu falo o máximo que der, não são todos, tá? O máximo que der é que eu digo assim, pelo menos treinar, digamos, umas 10, 12 vezes? Sim, pelo menos umas 10, 12 vezes com bastão. Para aprender a usar o bastão, para manusear o bastão, para acostumar com o peso do bastão, no caso vocês saiam para correr, tá em movimento, vocês vão correr com ele na mão, acostumar onde pega o bastão para ele não pesar, porque quando o bastão está aberto ele fica maior, e aí o centro de gravidade dele muda e tem que segurar para saber para onde vai ficar esse peso. Ó, eu já estou acostumado a correr com bastão, já corri muito com bastão, já fiz várias provas com bastão, já fiz... O que acontece? Parou de usar, perde-se a adaptação muscular para carregar ele, a habilidade, o mexer, qualquer material, qualquer atividade que vocês parem de executar com regularidade, vocês vão perder a agilidade, digamos, de fazer isso, tá? A prática, igual falar inglês. Eu posso falar inglês muito bem, mas se eu ficar sem falar inglês um ano, quando eu voltar a falar, eu vou demorar um pouquinho para falar. E assim funciona com qualquer modalidade esportiva também, ou qualquer coisa. Então, usem bastante o bastão de vocês, façam treinos com os bastões de vocês, busquem a técnica exata para fazer isso, tá certo? O tamanho do bastão, o ângulo que o braço tem que ficar, o braço tem que ficar levemente maior que 90 graus, tá? Não pode ficar menor que 90 graus, ele tem que ficar aqui 90 graus ou um pouquinho mais baixo. Por que isso? Porque quando vocês chegam numa subida, o braço tem que subir, né? O bastão vai ficar mais alto. Se ele já tiver com o braço fletido, ou seja, mais que 90 graus, menos que 90 graus que isso aqui, vocês vão ter que fazer um esforço muito grande para erguer o braço, tá certo? Então deixem ele 90 graus e aí vocês dali para menos um pouquinho, tá certo? Essa é uma dica que eu dou e vocês podem utilizar. Os bastões, eles têm uma ponteira, e essa aqui é uma dúvida muito grande de todos. Ah, essa ponteira é para usar? Essa ponteira normalmente é somente para pôr na viagem, tá, gente? A ponta que se usa é essa aqui, que ela pega em pedra e tudo, segura. Ah, mas eu vou correr na neve. Na neve eu preciso do disquinho. Tem um disquinho que vai encaixado aqui,
que ele serve para lama ou para neve, dependendo do coisa. Se for uma neve fofa, é legal que tenha aquele disco para o bastão não afundar. Mas a quantidade de neve que nós pegamos no El Cruce não é tão grande, então não justifica se colocar. Até mesmo porque muito difícil estar com uma neve fofa, realmente afundando muito, é mais o gelo, né, pela época do ano. Então vocês não têm uma necessidade tão grande do disco. Podem usar o disquinho menor e não o disco muito grande. Aquele menorzinho já é o suficiente. Então lembrando, o uso de bastões para os treinos do El Cruce ou para provas longas com grande elevação é essencial. Tem gente que usa galho, tem gente que não usa, né? Ah, mas eu nunca vi o Kilian com bastão. A gente nunca viu ninguém fazer o que o Kilian faz, né? A gente não pode colocar referências que fogem à nossa realidade. Nós temos que buscar aquilo que é eficiente para nós, pessoas normais, seres humanos, digamos, comuns, em que treina bastante, faz bastante esforço, nós podemos ter um rendimento, aquele amador profissional, né? Aquela pessoa que é amador, não vive daquilo, mas tem um rendimento de profissional. Ela pode, às vezes, se superar e fazer coisas que realmente a pessoa normal, digamos, mais comum, não consegue fazer. Eu, no caso, mesmo com o tempo de experiência que eu tenho de treino, eu uso muito o bastão para fazer esse tipo de prova. Tá certo? Vamos dar continuidade que eu quero falar mais coisinhas para vocês. Voltando a falar então, gente, vamos lá? A parte da prova em si, gente, quando chegar lá. Então, quando vocês vão viajar daqui para lá, né, tem toda a questão de avião, transfer, né, esse ano vai ser San Martín de los Andes, é um local muito bonito, 2011 quando eu fiz foi San Martín de los Andes, é uma cidadezinha bem acolhedora. No ano que eu fiz, 2011, nós tivemos 3 acampamentos, então a gente teve um transfer de van para o local da largada e de lá nós fizemos a prova e fomos até o Chile. Esse ano não sei como é o trajeto ainda, né? Isso é algo que vocês precisam dar uma olhada no site do evento e nas cartas que vocês receberem. Fiz toda a preparação, estou treinando, estou fazendo os treinos, estou seguindo o cronograma que o meu técnico elaborou, certo? E chegou o grande dia, vamos viajar, é a parte melhor, né? Todo mundo vira adolescente novamente e nós vamos viajar, né? Aí eu indico realmente pegar uma agência, a Maratonas no Mundo é uma agência que realmente fez todo o processo de viagem para nós, foi muito bom, né? E ela é hoje a agência oficial do El Cruce, então eu indico fazer por lá, pela questão de vaga, poder parcelar, tudo mais, então é uma indicação que eu faço que vale a pena realmente. Beleza, chegamos lá, tudo chega antes da prova, né? Vão chegar uns dias antes da prova. Corra, não corra, faça alguma coisa? Corra, gente. O corpo de vocês está acostumado a fazer exercício. Não é fazer um trote de 30 minutos, 40 minutos que vai acabar com a prova de vocês. Trote, né, gente? Passear. Mas tem que movimentar o corpo antes. Organize os seus passeios maiores, tomar mais vinho, comer mais para depois da prova, tá certo? Mesmo aquela pessoa que está indo por completo lazer, deixe para fazer isso depois da prova. Porque você evita de repente ter um mal-estar, né, estomacal, passar mal, se sentir estranho, e aí acaba prejudicando, viajou e nem a prova faz, porque acaba prejudicando. Então chegue uns dias antes, né, provavelmente vocês vão ficar uns 2, 3 dias antes da largada no local em San Martín, e aí comendo normal, óbvio, jantando normal, fazendo seus trotinhos, não é um treino, é só um trote para se manter ativo, tá certo? Porque como eu falei, o organismo de vocês está acostumado a esse estímulo, não é uma agressão, é bem pelo contrário, é um estímulo positivo, e aí vocês vão fazer isso. Lá depois, no dia da prova, largada, reúne, tem um congresso técnico, né, tem a retirada de material, tudo, checagem de equipamento, chequem 10 vezes a lista de equipamento de vocês, porque mesmo com experiência algo pode dar errado. Quer um exemplo? Este ano na prova eu fui capaz de fazer o quê? Não separar a meia que eu ia correr para o primeiro dia. E aí eu corri com uma meia normal, uma meia que eu ando no dia a dia. Por quê? Porque eu botei ela dentro da minha mala, a mala que vai para o caminhão, lacrei e entreguei a mala. E quando vocês entregam a mala, vocês não podem mais pegar a mala de volta para mexer. E aí eu tinha entregue a mala e não tinha como ter acesso à meia novamente. Então vejam que mesmo eu tendo experiência com eventos desse jeito, desse tipo, eu não lembrei da meia. Na hora de separar, não deixei separado. Então façam um checklist de vocês, coloquem o material sobre a cama, separem a roupa que vocês vão usar no primeiro dia, a roupa do segundo dia de prova, a roupa do terceiro dia, a roupa do acampamento, separe tudo isso. Isso é treino, gente.
Por isso que eu estou falando justamente agora, não é material, isso é treino, faz parte do treinamento. Fazer isso, separar esse material. Separou tudo bonitinho, lacrou, botou a bolsa no caminhão que é entregue antes, tá certo? E aí tem aquela parte que é como se fosse um congresso técnico, mas é uma grande festa, falando da prova. E aí a gente vai descansar e tem a largada da prova. Não sei como vai ser a logística deste ano, mas no último ano nós fomos de ônibus até o local da largada, ali de Pucon, e aí fomos pro local da largada e lá chegando, tiveram o funil e tudo e largamos para a prova. Pronto, a partir daí é diversão, é sentir a prova, é fazer aquilo que vocês treinaram. Então se eu treinei para ir forte, corra forte, sinta o dia, óbvio, vá e faça o seu melhor. Não tem muito como no dia da prova o que mudar. É fazer uma competição assim como qualquer outra competição. Vocês já treinaram o fato de treinar vários dias seguidos, né? Já acamparam, já fizeram um camp aí com o técnico de vocês, com um grupo de amigos, com assessoria. Vocês já fizeram esse camp, devem ter feito. Como eu falei para vocês, fazer um camp é essencial para poder realmente ter a experiência prévia do evento, sem ter ido para o evento. A pessoa que não gosta de acampar, mesmo a que odeia acampar, eu indico fazer pelo menos um treino antes da prova, aí 6 semanas antes, fazendo um acampamento. Para entender o que é dormir em barraca, acordar, para se arrumar, sair para treinar de novo, tendo treinado no dia anterior, sair para treinar de novo, e lembrando que lá vocês vão correr 3 dias. De 4, em média, tá? Uma média, tem gente que pode ser mais rápida e mais lenta, mas de 4 a 6 horas de prova. Pode ser mais, pode ser menos, mas entre isso, 3 dias. Então estamos falando aí de 12 a 18 horas de atividade em 3 dias. Tem gente que às vezes não treina isso na semana. Então tem que buscar fazer isso antes. E lá no dia da prova também. Dica essencial lá da prova agora que eu vou dar para vocês é o seguinte: fez a sua prova, chegou, vai na sua barraca direto. Primeiro, desculpa, não vá na barraca porque tem que pegar a bolsa. Vocês chegam no acampamento, já vão direto pegar a bolsa de vocês, a Duffel, aquela que eu falei, a de 110 litros. Pega a bolsa de vocês, vai para a barraca, tá? Separa o material de higiene pessoal, põe o seu Crocs no pé, ou similar ao Crocs, põe o chinelo no pé, vá no rio, se tiver sol, vá no rio, faça o seu banho, faça um pouco de crioterapia, é importante para ajudar a recuperar para o próximo dia, tá? Nesse ponto é muito importante, tá certo? Faça a sua higiene, se arrume tudo, com lencinho umedecido na água, se arrume, coloque uma roupa quente, tá certo? Se agasalhe. Ah, mas não tá muito frio. Tudo bem, então põe uma roupa mais fresca, mas se agasalhe, fique seco. Seque bem o seu pé, fique bem seco e se agasalhe. Terminou de fazer isso, vá comer, tá certo? Porque comer com mais tempo é melhor. Vá, pegue suas coisas, coma. Depois de comer, sem pressa nenhuma, volte à sua barraca e organize todo o material do próximo dia. Alimentação, hidratação, mochila, equipamento obrigatório, tudo direitinho. Estenda a roupa que vocês pretendem usar de novo ou não, ou para secar. Organize tudo. Terminando de fazer isso, vocês podem dormir, comer de novo, fazer qualquer outra coisa. Não deixem para arrumar o material mais tarde, depois que escurecer. É ruim, tem que ser com lanterna, é à noite, às vezes pode estar frio, às vezes pode chover. Então tem inúmeras coisas que podem acontecer. Nos acampamentos tem as tendas onde a gente pode ficar embaixo, né, além das barracas, mas pegar a sua bolsa, ir para baixo da tenda, isso somente vai acontecer se chover muito. Aí eu acredito que seja muito importante ir para baixo da tenda, porque ficar na barraca, né, que é pequenininha, é uma barraca muito boa, mas é uma barraca pequena para se ficar dentro, principalmente se a pessoa for maior, né? Se estiver dormindo em 2 ainda, isso complica muito mais, tá? Então, organize tudo isso. Então, só resumindo, chegou do primeiro dia, largou, chegou. Chegou, vai buscar sua bolsa, pega a sua bolsa, vai para a barraca, chega na barraca, pega o seu material de higiene, vai se limpar, se limpou, volta, se seca inteirinho, se veste, vai comer.
come sem pressa nenhuma, com tempo, boa. Terminou de comer, volte. Aí sim, arrume todo o material do próximo dia e depois vá descansar. Tá certo? Gente, espero que eu tenha colaborado com vocês. Quem for para essa prova, aproveite muito. Espero voltar nela em breve, né? E qualquer coisa, é só seguir as informações aí dos meus contatos que vão ser colocados aí. fabiomatier@gmail.com ou tche@trainerassessoria.com.br e o meu telefone 41 91 17 88 16. E quando vierem aqui para Curitiba, é só dar um alô nas redes sociais, e-mail, telefone, e vir treinar com a gente aí. E se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado a oportunidade aí de participar desse congresso online aí. Um grande abraço a todos os participantes. Tchau, tchau.